No coração do antigo Egito, sob um sol escaldante que castigava a terra, um lamento silencioso subia dos campos de trabalho. Era um tempo de opressão e medo, onde a esperança parecia um oásis distante em um deserto sem fim. O povo de Israel, os descendentes dos 12 filhos de Jacó, que um dia encontraram refúgio e prosperidade nesta mesma terra graças a José, agora conhecia apenas o peso da servidão. Gerações haviam se passado, e um novo faraó, cujo coração não guardava a memória da sabedoria de José, ascendera ao trono. Ele olhava para os israelitas não com gratidão, mas com desconfiança. Seu número crescente era uma afronta, uma ameaça velada ao seu poder. Temendo que, em tempos de guerra, eles se aliassem aos inimigos do Egito, o faraó transformou o medo em crueldade. A vida dos israelitas tornou-se um pesadelo de trabalhos forçados. Suas mãos, antes dedicadas ao pastoreio e à família, agora moldavam tijolos de barro e palha sob o estalar do chicote. Ergueram cidade-celeiro, Pitom e Ramessés, monumentos à glória do faraó construídos sobre o suor e o sofrimento de um povo escravizado. O regime era implacável, desenhado não apenas para extrair trabalho, mas para esmagar seus espíritos e apagar a memória de quem eram. Em meio a essa escuridão, a crueldade do faraó atingiu um novo e terrível patamar. Um decreto medonho ecoou por todo o Egito, um sussurro de morte que gelava a alma de cada família hebraica. Todos os meninos recém-nascidos deveriam ser arrancados de seus lares e lançados nas águas do rio Nilo. O mesmo rio que era a fonte da vida do Egito seria agora o túmulo de seus filhos. Mas mesmo na mais profunda escuridão, uma chama de esperança teima em não se apagar. Num humilde lar da tribo de Levi, nasceu um menino de beleza singular, destinado a reescrever a história. Seus pais, Amrão e Joquebede, olhavam para o filho com um misto de amor e pavor. Desafiando o decreto real com uma fé inabalável em seu Deus, eles esconderam a criança por 3 meses. Quando se tornou impossível ocultar seu choro, Joquebede, com o coração partido, mas movida por uma coragem desesperada, teceu um pequeno cesto de junco. Com cuidado, calafetou-o com betume e piche, transformando-o em uma arca em miniatura. Com um último beijo e uma oração silenciosa, ela colocou seu amado filho, Moisés, no cesto e o depositou suavemente entre os juncos da margem do Nilo, confiando seu destino às águas e à providência divina. Miriam, a irmã mais velha do menino, observava de longe, com o coração na boca. O destino, ou melhor, Deus, tecia seus fios. A filha do faraó desceu ao rio para se banhar com suas servas e avistou o cesto flutuando. A curiosidade a venceu. Ao abri-lo, encontrou um bebê que chorava. Seu coração se encheu de compaixão. É um dos meninos dos hebreus, disse ela. Naquele momento, Miriam aproximou-se e, com sabedoria, ofereceu-se para encontrar uma ama hebreia para a criança. A princesa concordou, e Miriam correu para chamar sua própria mãe. Assim, Joquebede pôde amamentar e cuidar de seu próprio filho, recebendo um salário por isso, até que ele fosse grande o suficiente para ser levado ao palácio. Moisés, cujo nome significa tirado das águas, cresceu como um príncipe do Egito, educado na sabedoria, na arte da guerra e na administração do império, mas em seu coração pulsava o sangue de seus antepassados. Já adulto, a dualidade de sua vida pesava sobre ele. Embora vivesse no luxo, não podia ignorar o sofrimento de seu povo. Um dia, ao ver um feitor egípcio espancar brutalmente um escravo hebreu, uma fúria justa e ancestral tomou conta de Moisés. Em um ato impulsivo, ele matou o opressor e escondeu seu corpo na areia. O medo da retaliação o consumiu, e quando soube que seu ato era conhecido, fugiu para o deserto de Midian. Lá, o príncipe do Egito se tornou um pastor de ovelhas, encontrando refúgio, uma nova vida e uma esposa, Zípora, filha do sacerdote Jetro. 40 anos se passaram. No silêncio e na solidão do deserto, enquanto pastoreava o rebanho de seu sogro perto do Monte Horebe, a montanha de Deus, Moisés teve experiência que mudaria tudo. Ele viu uma sarça que ardia em chamas, mas, milagrosamente, não era consumida pelo fogo. Intrigado, ele se aproximou. Do meio das chamas, uma voz poderosa o chamou, Moisés. Moisés! Era Deus. Ele revelou sua identidade, eu sou o que sou,
e declarou que tinha visto o sofrimento de seu povo e descido para libertá-lo. A Moisés, o pastor hesitante e fugitivo, foi dada a missão monumental de retornar ao Egito e confrontar o homem mais poderoso do mundo. Hesitante, sentindo-se inadequado e com medo, Moisés apresentou desculpas, mas Deus o fortaleceu e designou seu irmão, Arão, para ser seu porta-voz. Juntos, eles retornaram ao Egito e se apresentaram diante do faraó com a mensagem divina: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe meu povo ir para que me preste culto no deserto. O coração do faraó, no entanto, era duro como pedra. Ele zombou e se recusou, intensificando ainda mais o trabalho dos israelitas. Então, começou a poderosa demonstração do poder de Deus. Uma a uma, 10 pragas foram derramadas sobre o Egito, cada uma um golpe direto contra os deuses egípcios e a arrogância do faraó. As águas do Nilo se transformaram em sangue fétido, enxames de rãs cobriram a terra, piolhos atormentaram homens e animais, moscas infestaram os palácios, uma peste mortal dizimou o gado egípcio, úlceras dolorosas afligiram o povo, uma tempestade de granizo e fogo destruiu as colheitas, gafanhotos vorazes devoraram o que restou, uma escuridão palpável e aterrorizante cobriu o Egito por 3 dias, e, finalmente, a mais terrível de todas, a morte de todos os primogênitos do Egito, do filho do faraó ao filho do prisioneiro no calabouço. Antes da última praga, Deus instituiu a Páscoa. Cada família israelita deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e marcar os umbrais de suas portas com seu sangue. Naquela noite, enquanto comiam apressadamente, o anjo da morte passou por cima das casas marcadas, poupando os primogênitos de Israel. O grito de dor que se ergueu do Egito naquela noite quebrou a teimosia do faraó. Finalmente, ele cedeu e ordenou que partissem. Liderados por Moisés, uma multidão exultante de homens, mulheres e crianças deixou a terra da escravidão. Mas a liberdade ainda não estava garantida. O faraó, lamentando a perda de seus escravos, mudou de ideia e os perseguiu com seus carros de guerra de elite. Encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho, o pânico tomou conta dos israelitas. Mas Moisés ergueu seu cajado, e Deus enviou um forte vento oriental que soprou a noite toda, dividindo as águas do mar. Paredes de água se ergueram de cada lado, e o povo de Israel atravessou em terra seca. Quando os egípcios os seguiram, as águas retornaram ao seu lugar, afogando todo o exército do faraó. A libertação era completa e milagrosa. A jornada pelo deserto foi longa e árdua, um teste de fé que duraria 40 anos. O povo enfrentou fome, e Deus enviou o maná, o pão do céu. Eles enfrentaram a sede, e Deus fez jorrar água de uma rocha. No Monte Sinai, em meio a trovões e relâmpagos, Deus entregou a Moisés as tábuas da lei, os 10 mandamentos, um pacto sagrado para guiar a vida espiritual e social da nação. No entanto, enquanto Moisés estava na montanha, a impaciência e a falta de fé levaram o povo a construir e adorar um bezerro de ouro. Em fúria santa, Moisés quebrou as tábuas, mas sua profunda conexão com Deus o levou a interceder fervorosamente, e o Senhor perdoou seu povo. Por 4 décadas, Moisés liderou, ensinou, julgou e guiou essa geração teimosa.